O eucalipto é uma espécie florestal originária da Austrália, que foi introduzida no Brasil no início dos anos 1900 e encontrou aqui as melhores condições de clima e solo para o seu crescimento. O Brasil tem hoje a melhor produtividade de eucalipto no mundo e temos também a maior área plantada com eucalipto para suprir a demanda de madeira para a produção de celulose e papel e carvão vegetal. Os plantios de eucalipto são principalmente clonais, tendo em vista que você escolhe os melhores genótipos com maior desempenho e esses genótipos são propagados vegetativamente por meio de estaquia. As matrizes resgatadas no campo por meio de macroestacas, essas macroestacas enraizadas, elas são estabelecidas no viveiro, em um mini jardim clonal, como vocês estão vendo aqui, e semanalmente são coletadas as estacas para a produção da muda. Essas estacas, elas são coletadas atualmente. Você usa a folha intacta, você não precisa fazer corte na folha, exceto se tiver a folha muito grande. Mas se você manejar um mini jardim de modo a ter sempre estacas com folhas menores, não precisa fazer o corte, e isso é muito importante para acelerar a produção de mudas e também evitar a lesão por esforço repetido. Essas estacas são coletadas, colocadas numa caixa de água fria para manter a turgescência da estaca, e subsequentemente essas estacas são estaqueadas, como nós vamos ver a seguir. Para a produção de mudas clonais é fundamental que as mini cepas clonais sejam sadias e tenham boas condições hídricas e nutricionais. O sucesso do enraizamento inicia aqui no mini jardim, ou seja, todos os cuidados devem ser dados sob o ponto de vista hídrico e nutricional e sob o ponto de vista de sanidade. Não podemos multiplicar a partir de mini cepas que estejam com alguma infecção, por exemplo, de Ralstonia, de Ceratocystis. Então é fundamental que o mini jardim tenha as melhores condições de manejo para que haja sucesso no enraizamento e depois na qualidade das mudas a serem plantadas. Os propagos vegetativos ou as mini estacas coletadas, elas são mantidas numa caixa com água fria, e também para manter a turgescência dos propágulos e melhorar a capacidade de enraizamento face ao estaqueamento sob uma condição de nevoeiro intermitente, como vocês estão vendo aqui, e essas estacas são então introduzidas nos recipientes contendo substrato adequado para o enraizamento. Posteriormente, o material estaqueado ele é levado para a casa de vegetação, como nós vamos ver a seguir. Após o estaqueamento, o material é mantido em casa de vegetação com nebulização intermitente, a fim de que a estaca possa emitir as raízes. O material estaqueado permanece aqui na casa de vegetação por cerca de 25, 30 dias, tempo suficiente para ocorrer a emissão
de raiz. Subsequentemente, o material é transferido para uma casa de aclimatação por mais ou menos 5 dias, quando se faz então a primeira seleção. Então, após cerca de 25 a 30 dias de incubação na casa de enraizamento, as mudas, né, são transferidas para uma casa de aclimatação, onde permanecem por mais ou menos 25 dias, quando se faz a primeira seleção, e são transferidas então para uma outra área para que haja seu crescimento e rustificação. Muito importante nessa área de rustificação é que seja também em ambiente protegido, porque atualmente um dos grandes problemas na produção de mudas é a perda ou a morte de mudas nessa fase onde a muda já está enraizada, a planta, a estaca já está enraizada, a muda já está pronta, e durante o período de chuva ocorre a lixiviação dos nutrientes e também a ocorrência de doenças. Então, atualmente o conceito hoje é produção de mudas em ambiente totalmente fechado, para evitar as perdas, como já mencionei. Então, as mudas, após a primeira seleção das mudas, elas são mantidas numa casa de vegetação chamada casa de crescimento e rustificação, a fim de que você possa ter uma muda de qualidade. A muda de qualidade, ela tem que ter no mínimo 6 folhas. Essa aqui seria uma muda e ter também um diâmetro do coleto acima de 3 milímetros. Mudas tortas e mudas com poucas folhas não são aptas para plantio. Então é muito importante também que as mudas tenham uma boa formação aqui do torrão e também que tenham radicelas brancas, radicelas ativas. Isso é muito importante para o pegamento da muda no campo. Um dos problemas bastante comuns no viveiro é a deficiência hídrica, a falta de água. Observe, por exemplo, que essa aqui é uma muda que sofreu falta d'água, então o sintoma é em forma de V invertido. Então todo cuidado deve ser dado nessa fase para evitar a perda de mudas por falta d'água. Isso não é doença biótica, é uma doença abiótica por deficiência de água.